Pode ir, Paty. Então, vamos lá nos concentrar na nossa espiritualidade, que está sempre presente conosco, pedindo a todos os espíritos amigos de luz, especialmente ao nosso amado Jesus, nosso mestre, nosso irmão de caminhada, que nos ilumine, que abra nossos corações para novos aprendizados, que a sua palavra encontre solo fértil nos nossos corações e que as nossas mãos e a nossa mente sejam seus instrumentos para sermos a sua palavra viva aqui na terra. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, Calazans, dando continuidade ao capítulo 26, né? Passo para você a palavra. Estamos no efeitos físicos, item 3, né? E aí ele coloca, ainda no campo da fenomenologia físico-metapsíquica objetiva, identificamos em plena levitação, caminhando sobre as águas, tá? Em Marcos 6, 49, 50. E em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia, quando se põe a conversar diante dos aprendizes com dois varões desencarnados que positivamente aparecem glorificados ali falarem de acontecimentos próximos, está em Lucas 9, 28, 32. Então, André Luiz enquadra os acontecimentos dentro daquilo que a doutrina espírita denomina fenômenos objetivos, né? Isto é, perceptíveis aos sentidos físicos independentes de subjetividade do observador. Não são visões íntimas, nem experiências psíquicas pessoais, mas fatos presenciados por muitos, com repercussão direta no plano material. E em Jesus, esses fenômenos atingem o ápice da expressão mediúnica, pois resultam de um domínio absoluto, né, do espírito sobre os princípios sutis da matéria. Então, primeiramente, ele cita aí a levitação e a caminhada sobre as águas, né? Identificamos em plena levitação, caminhando sobre as águas. Então, é uma suspensão temporária da ação gravitacional, né? Por controle das forças físicas. O ato de caminhar sobre as águas não é uma suspensão das leis da gravidade, mas uma neutralização magnética, né? Como é colocado para a gente na Gênese. Então, é a subjugação da matéria pela energia espiritual superior, né? E a manifestação da lei segundo o qual o espírito é que governa o corpo, e não o inverso, né? Então, à luz da doutrina espírita, não há violação das leis naturais, mas o uso consciente de leis que ainda não compreendidas pela ciência terrestre. Então, Jesus tem um conhecimento tão avançado que a gente sabe de nada, né? Então, ele promove esses eventos porque ele conhece, né? Então, para todos é milagre, mas ele não está derrogando as leis, não, né? Ele está utilizando esses conhecimentos. Então, inclusive, a levitação ela foi estudada por Kardec, né? E ela encontra em Jesus a sua forma mais elevada e estável. Então, está lá no Livro dos Médiuns, ele cita lá no item 4, capítulo 77, como também na Gênese, no capítulo 15, 42, quando fala da levitação, né? Até explicando esse fato aí da levitação, ele coloca, né? Ele dá duas hipóteses. Primeiro, que Jesus, embora vivo, pode aparecer sobre as águas, sob a forma tangível, enquanto o seu corpo carnal estava em outro lugar. É uma hipótese, né? É a hipótese mais provável, coloca Kardec.
pode-se mesmo reconhecer esse relato em certas características das aparições tangíveis, que foi tratada no capítulo 14 da Gênesis, também, lá para o item 35 a 37. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e seu peso neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos. Então, Kardec explica isso aí, né? Não é um milagre, e dá uma informação para a gente, um esclarecimento das duas hipóteses que pode ter acontecido, né? Com relação à materialização, em prodigiosa ocorrência de materialização ou ortosplamia, aqui André Luiz descreve um fenômeno clássico da materialização, né? Em que espíritos encarnados, e aqui, nessa citação de Lucas 28, 32, ele fala quando, lá no Monte Tabor, né, os dois varões desencarnados que ele coloca aí são que Moisés e Elias, né, que apareceram lá junto de Jesus. E ele foi tão nítido, né, tão materializado ali, que até o Pedro queria montar uma barraca, né, para cada um lá. Né? Então, vê que o efeito, né, que ocorreu lá. Né? Então, nessa levitação, eles se tornaram visíveis, né? Apresentam uma forma definida e, muitas vezes, pode se comunicar-se verbalmente. Ali não houve a comunicação dos dois, não, mas né, ali foi Jesus que fez tecer os comentários. Né? Quanto a falar, ali falarem de acontecimentos próximos, né? Então, essa comunicação espiritual não é episódica, mas funcional, trata de uma orientação superior acerca dos eventos decisivos da missão de Jesus. Então, foi trazido lá, né? Então, o objetivo era esse, não é simplesmente aparecer o fenômeno, né? Então, com esse propósito. Ele continua, em Jerusalém, no templo desaparece de sopro, desmaterializando-se ante a expectação geral. Está em João 7,30. E na mesma cidade, perante a multidão, produz a voz direta em que bênçãos divinas lhe assinalam a rota. João 12, 28 a 30. Então, quando Jesus fala desaparece de sopro no templo, né? Então, ele narra o quê? Jesus estava cercado por uma multidão enfurecida, nesse episódio de 7,30, né? E que pretendia apredejá-lo e lançá-lo a um precipício, né? E ele simplesmente passa entre eles e desaparece, né? Não conseguem vê-lo, né? Então, sob o comando da vontade e com auxílio de técnicos especiais, os elementos que compõem o corpo físico são momentaneamente desassociados, né? Desagregados, elevando o seu padrão vibratório até que se tornem visíveis aos olhos humanos. Jesus tinha esse conhecimento e usou desse recurso, né, de desagregação molecular transitória. Né? Torna-se invisível aos sentidos humanos e aí liberta aquela forma densa. Né? Com relação à voz direta, que ele cita aí, ela ocorreu em momentos, por exemplo, como do batismo de Jesus, né? Também ocorreu isso aí. Aí, quando está narrado 12, 28 a 30, né? E lá coloca. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam que o anjo falou. Então, eles mesmos lá que presenciaram o evento, eles não conseguiram identificar. Então, um acharam que foi o anjo que falou e o outro disse que foi um trovão. Né? Mostrando esse fenômeno. Né? E, continuando o parágrafo, em cada acontecimento, sentimos a governar a matéria, desassociando-se os agentes e reintegrando a vontade, com a colaboração dos servidores espirituais que lhe assessoram o Ministério de Luz. Então, André Luiz sintetiza todos os fenômenos anteriormente descritos, aí, levitação, materialização, né? Afirmando que Jesus não há episódios isolados, mas uma manifestação constante, né? De um princípio único, né? O domínio absoluto do espírito sobre os elementos materiais.
Jesus não reage aos fenômenos, ele governa esses fenômenos, né? Então, a matéria, em sua presença deixa de ser obstáculo, né? E passa a ser instrumento obediente do pensamento divino. Então, a gente vê mesmo, não foi citado aí, mas a gente vê lá, né, na aparição lá após a crucificação, né, tudo fechado lá, e Jesus ultrapassando, aí já ele em espírito, né, ultrapassando a matéria, né? Então, e conversando com os apóstolos, e depois, na outra oportunidade, com Tomé. Então, essa citação aí, desassociando os agentes e reintegrando-os à vontade, né, André Luiz descreve numa linguagem acessível, né? Processo que hoje poderíamos chamar de desagregação molecular, desarranjo dos princípios físicos, recomposição estrutural sob comando mental. Ele colocou numa matéria, num linguajar mais acessível para a gente, para explicar esse fenômeno aí, né? Então, a vontade aqui não quer dizer, não é o desejo humano, né? Mas a vontade que é esclarecida, disciplinada, plenamente harmonizada com a lei divina. Então, a gente tem espíritos imperfeitos ainda, com as nossas deficiências, a gente não tem condições de fazer isso, né? Mas um espírito tal como Jesus, puro, né? Essa vontade é vontade esclarecida, ter a compreensão que não é só pelo fenômeno em si. E tudo que ele executa tem um propósito de instruir, né? Não só de mostrar o fenômeno, né? Quando ele fala com a colaboração dos servidores espirituais, né, é que mesmo governando a matéria, né, com autoridade singular, Jesus não agia sozinho, né? E Andrés reforça mesmo cooperação espiritual, mostrando que o Cristo coordena equipes, delega tarefas, respeita a organização do trabalho no plano maior. Então, é um trabalho de equipe, né? E isso ensina o que para a gente? Que a mediunidade é sempre um serviço coletivo. Então, a hierarquia espiritual é funcional, né, não autoritária, e o bem que se realiza é pela união dos esforços. Então, é a nossa responsabilidade quando nós estamos participando de uma reunião mediúnica, né? A gente tem uma responsabilidade, tem todo um plano espiritual atuando, mas a gente tem que dar a nossa contribuição, né? No próximo slide, ele vai começar agora a falar do item 4 sobre os efeitos intelectuais. Então, ele coloca que no capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quisermos, nas provas de metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimento, além daquelas que se constituem dos sentidos normais, reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos, né? Então, lembrando que quando o André Luiz aborda os efeitos intelectuais, ele situa-se no campo da chamada metapsíquica subjetiva, isto é, aquela que não se manifesta por fenômenos físicos ostensivos, mas por processos mentais superiores, envolvendo a transmissão de ideias, conceitos, imagens, conhecimentos, onde o espírito ultrapassa as limitações dos 5 sentidos comuns. E aí temos como exemplo que, nesses efeitos intelectuais, a psicografia, a psicofonia, a intuição, a vidência e a própria inspiração artística ou científica, né? Então, isso aí não há um efeito físico, mas há um efeito, como diz, intelectual, né? Quando ele fala de metapsíquica subjetiva, a metapsíquica, né? Ela estuda os fenômenos puramente psíquicos, né? Onde a inteligência humana demonstra possuir canais de percepção que não dependem dos 5 sentidos físicos, né? Visão, audição, tato, etc. É isso que muitas vezes as pessoas chamam de percepção extrasensorial. Agora, o objetivo é aqueles fenômenos puramente materiais, né? Materialização, levitação. Então, essa diferença entre objetivo e subjetivo é isso. Subjetivo envolve a parte, né? Essa percepção que não depende dos sentidos.
E Jesus, né, ele foi a expressão absoluta, né, dessa mediunidade, né? Porque seu pensamento não refletia não apenas o conhecimento adquirido, não só o conhecimento, mas a sabedoria inata dele. As suas palavras não provinham de elaboração discursiva, mas de percepções diretas da verdade. Então, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, ele expressava aquilo ali. Né? E seus ensinos não se apoiavam em raciocínios humanos complexos, mas em sínteses morais profundas, acessíveis a todos. Claro que, né, a gente vê que naquela época, ao falar com pescadores, ele ia falar sobre pesca, agricultores, sobre agricultura. Então, ele respeitava, né, a capacidade de compreensão de cada grupo a quem ele se dirigia. Daí está a sabedoria dele, né, a usar as parábolas, e até porque a parábola também, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai buscando conhecimento, a gente tem uma visão diferenciada daquela história. A gente coloca mais ensinamento. A gente consegue extrair mais ensinamentos. Então, daí a grande sabedoria de Jesus, né? Porque ele conta uma parábola e não tem como, né, aqueles redatores modificar, né? Ele contou a história e vai repetir a história. E com grau de conhecimento a gente consegue extrair, né, dessas parábolas, né, desses ensinos, o ensinamento que nós necessitamos. E aí ele vai citar também, como foi feito nos efeitos físicos, né, alguns efeitos intelectuais narrados. Né? O André Luiz coloca isso. Então, ele coloca a distância da sociedade hierossolimita corresponde o quê? A sociedade relativa àquelas pessoas pertencentes a Jerusalém, né? Então, a sociedade de Jerusalém. Ele usou um termo da época, né? Vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Está em Lucas 18, 31, 34, né? Então, Jesus ali, ele já lendo, né? Eu já sabia, mas ele já leu o ambiente psíquico coletivo de Jerusalém, né? Ele percebe a cristalização daquele ódio religioso que estava ali e antevê os desdobramentos naturais, né, das escolhas humanas daquela época, né? A hora que o povo Jesus e Barrabás, quem que solta? Barrabás, né? Já entendia isso, né? Então, ele já sabia o que estava previsto, né? Então, ele vaticinou, ele já profetizou aquilo que ia acontecer com ele. E aí ele coloca aqui uns exemplos, né? Utilizando a clarividência, o efeito intelectual, que ele era peculiar, antevê Simão Pedro cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica e avisa-o quanto ao perigo que isso representa para a fraqueza do apóstolo. Porque lá está em 22, 31, 34. Então, no 31, no versículo 31, é dito o seguinte: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. É o termo lá, né? O que isso significa, né? Que Satanás desejava abalar a fé de Pedro, né? Com tanta força que ele cairia. Então, peneirar significa o quê, né? Ser achocalhado. Então, separado como grãos. Então, quem pega a peneira ali, daqueles grãos, vai chacoalhando, mexendo ali, vai selecionando, né? E aí ele fala, né? Que é receber o choque devido à agitação dos acontecimentos, situações que sacodem a intimidade de nosso ser. Então, os fatos, as circunstâncias que acontecem muitas vezes na nossa vida, chacoalham a gente, né? E muitas vezes a gente abala a nossa fé. Determinadas situações que acontecem conosco, dificuldades, tribulações, a gente vê que nesse chocalhar, né, a gente está ainda com a fé muito vacilante, né? E mais à frente, no 31, 34, ele fala, né? Aí ele fala a seguir que, já antecipando que Pedro iria negá-lo 3 vezes, né? Então,
ao avisá-lo sobre o painerar de Satanás, né, quer dizer, as entidades inferiores, vamos colocar aí, trazer, atuando, exercendo, né, Jesus estava exercendo uma clarividência que via além do plano físico, né, e ele percebia essa atmosfera espiritual ao redor do apóstolo, né, e a fragilidade das suas defesas psíquicas, né, quando ele fala aí, né, quanto a essa fraqueza do apóstolo, né. Então, o Pedro ali, ele estava, embora dedicado, né, a Jesus ali, ele ainda possuía dentro dele brechas vibratórias, né? Uma delas é a impulsividade, né? O orgulho, e essas brechas funcionam como antenas, né? Que atraem as ondas mentais de entidades inferiores, né? Os adversários, né? O Satanás, aí, o adversário, né? Que iriam peneirá-lo, que ia fazê-lo abalar. Então, veja bem, né? E isso, né, acontece conosco também, né? A gente conhece essas nossas brechas vibratórias, a gente está à mercê dessas entidades inferiores que vai atuar em cima de nós de diversas maneiras, né? Às vezes, assim, por zombaria, mas muitas vezes cobrando débitos do passado, né? Ou por termos, né, determinado tipo de comportamentos, né, viciações, que dão essas brechas para eles atuarem, né? Então, é o que acontece. Então, Jesus percebe, então, esse assédio espiritual, né? E chama a atenção do Pedro quanto a isso. Mais à frente, ele coloca nas últimas instruções, ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações percussientes, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas. Está em João 13, 21. Né? E a despeito das dúvidas que a ponderação suscita entre os ouvintes. Então, esse João 13, 21, lá no 21, né? Tendo Jesus dito, turbou-se em espírito e afirmou-se dizendo, na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então, isso foi na última ceia. Quando estava fazendo a última ceia, ele lançou esta, né, algo que já estava acontecendo nessa clarividência, né? E então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava, né? Mais à frente, ele mesmo vai direto no Judas, faz o que você tem que fazer, né? Aí o Judas se retira e vai lá, né? Tanto que depois, ao terminar essa Santa Ceia, já não tinha 12 discípulos, né? Eram 11. Então, quando ele fala que demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas, Jesus não ignora Judas, né? Nem o rotula como um traidor antecipadamente, né? Ele percebe o quê? O conflito íntimo de Judas, né? Reconhece a crise moral que ele estava passando, né? E respeita o livre-arbítrio dele. Deixou. Vai, tem que fazer, vai e faça, né? Então, veja bem. Livre-arbítrio. Isso acontece conosco também. Ele nos conhece, sabe nossas perturbações. A gente tem um livre-arbítrio, né? De decidir, de escolher como agir, né? Então... eu fico pensando assim, Jesus foi o co-criador do planeta. Então, assim, o conhecimento que ele tem é incompreensível para nós, né? A gente não consegue chegar a ver essa dimensão. Então, imagine ele com mais outros Cristos, né? Que co-criaram o nosso planeta. Então, ele chegou aqui e ele nos amou tanto e nos respeitou tanto que ele podia ter feito muito mais coisas se ele quisesse. Ele simplesmente, igual ele falou, eu não vim derrogar, ele respeitou, né, as leis do país, respeitou tudo. E respeitou a nossa ignorância, respeitou, né, a nossa dificuldade de... Então, eu acho que quando ele chorou, não foi porque ele estava com medo de morrer, nem nada disso, não. Porque ele já sabia de tudo. Ele chorou, acho que é de compaixão mesmo, sabe? De ver a nossa situação.
ver como que a gente, né, ainda estava, que situação, eu acho, na minha concepção, é isso. Entendeu? Eu não consigo imaginar Jesus com medo de morrer, entendeu? Isso não consigo, isso não entra na minha cabeça, porque ele era muito superior a tudo isso, né? Muito superior. Ele conseguia vencer, como diz, igual o Ico falou semana passada, né? Ele dominava a matéria completamente. Então, isso, né, para ele era fichinha, né? Então, e se ele não fez mais, foi por respeito. É assim que eu enxergo. É isso mesmo. E aí, na última, ele coloca nas preces de Getsêmani, né, aliando clarividência e clariaudiência, conversa com o mensageiro espiritual de que o reconforta. Está em Lucas 22, 43. O que diz lá, né? Naquele momento lá, até o versículo anterior, né? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É isso que você falou, né? A vontade do Pai. Ele está cumprindo, né? E aí, é dito lá, e apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. É o que está escrito lá em Lucas 22, 43. Então, ele manteve, né, esse diálogo com esse anjo. Então aí é clarividência e clareaudiência. Então, esses foram os exemplos que André Luiz citou, né, sobre os efeitos intelectuais em que Jesus, e claro que tem mais, né, mas talvez ele anotou os principais em que Jesus participou, né? A clarividência tem, por exemplo, lá quando ele estava lá, ele mandou os apóstolos à frente lá, né, preparar um burrinho, naquela entrada dele em Jerusalém, né? Vai lá, tem um burrinho, conversa com o fulano, está amarrado. Então, tem essa clarividência, essa visão, né? E aí nós entramos na mediunidade curativa, né? Ele coloca, né, no que se refere aos poderes curativos, temos-lo em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza, cercam doentes de variada expressão, paralíticos, estendem os membros, mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados, mostram-se limpos, alienados mentais, dotadamente obsidiados e diversos, recobram o equilíbrio. Então, aí ele mostra todos esses poderes curativos, Jesus, né, mostrando que as mais altas expressões da mediunidade sublimada. Né? Normalmente, não se trata de fenômenos isolados ou de manifestações espetaculares, mas da ação natural do amor em plenitude, em perfeita sintonia com as leis divinas. Lembrando que Jesus não curou a todos, né? Então, foi aqueles que já estavam, né, em condições de receber essa cura. E mesmo assim, alguns, como quando ele curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus perguntou, cadê os outros? Né? Então, com certeza, aqueles lá, né, voltaram a ficar enfermiços. Né? Então, não tem como. Então, e a gente vê mesmo, né, que muitas vezes Jesus também, nessas curas, ele falava, né, vais e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, ele mostrava isso, fazia essas curas, mas não era só puramente a cura em si. Né? Sempre levava a pessoa a mudar, a se transformar-se. Né? Perguntava também se queria ser curado, o que queres que eu te faça? Né? Então, ele dava era algo sempre instrutivo, né? E não simplesmente de efeitos puramente, né, fenomenológicos. Né? Não é isso. A Sandra levantou. E aí ele vai só um minutinho. Pode falar, Sandra. Eu queria saber, Calazans, qual a sua interpretação dessa parte de que coisa pior não te aconteça? Ora, toda proposta toda proposta, né, nossa, assim, no caso, ele falou que, se não me engano, com paralítico, se não me engano, posso ser que eu tenha errado, tem várias situações. Ou foi, eu não lembro, agora fugiu é o seguinte, olha,
Então, foi te dada uma chance, né, de você se reabilitar, né? Mas se você insistir em manter o mesmo comportamento, o mesmo procedimento, a coisa pode vir sem agravar. Está agravando, porque vou citar uma historinha que eu ouvi na palestra, né? Então, até eu já usei essa semana uma conversação com uma pessoa. Chega alguém, se não me engano, foi o Haroldo que contou, hein? Se não me engano. Alguém chegou ali num posto de combustível, né? E viu um cachorro sentado lá numa tábua, né? Gemendo. E aí perguntaram frentista, ele perguntou ao frentista, mas por que esse cachorro está aí gemendo? Tem ali ele está deitado e tem um preguinho lá que está incomodando ele. Mas por que não sai? Porque não está doendo o suficiente ainda. Na hora que doeu o suficiente, ele levanta. E às vezes acontece conosco, a gente recebe uma cura, uma misericórdia divina, mas aquela cura não promove mudança em nós. E aí a dor talvez venha uma dor maior, para a gente despertar para a necessidade de mudança. Então, Sandra, o que eu entendo, né, a minha visão é essa. Porque, às vezes, Eu entendi, obrigada. Não, tá bem. Então, aí ele continua. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Né? Reajustando as células enfermas da mulher hemorroísa, disse-lhe convincente: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então, a mulher hemorroísa, vocês conhecem a história, né? 12 anos sofrendo lá, mas a fé dela, ela foi lá, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então, a pessoa tenha bom ânimo, né? A sua fé te curou. Então, a cura depende da gente também, né? Desse propósito. E logo após, tocando os olhos de 2 cegos, que lhe recorrem à caridade, e exclama: seja feita segundo a vossa fé. Estão mostrando também ali, né, a importância da fé para a cura da pessoa, né? Segundo a vossa fé, eu acredito. Porque muitas vezes nós criamos barreiras para a própria espiritualidade nos ajudar. A gente cria bloqueios. Então, a gente faz uma prece, mas a nossa mente está no pessimismo, derrotismo, não acredita, quer para agora, e às vezes isso aí, né, impossibilita que a gente receba a ajuda que realmente nós necessitamos, né? Então, ele coloca: não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Então, aqui, ajustamento dos princípios mentais, mudar a nossa maneira de pensar, né? De agir. A gente não pode continuar do mesmo jeito. E aí, sim, vai ter uma cura real, que muitas vezes é algo temporário. A gente recebe, né? Até por misericórdia, com a experiência, a gente acha diferente, mas às vezes não, a gente continua. A gente pede o alívio ali, mas depois volta à vidinha de sempre, com os mesmos sentimentos, pensamentos, atitudes. Então, não é só a confiança, o milagre vai acontecer na minha vida, mas não, o que isso pode promover na sua mudança, né? E aí ele continua, encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente e corpo, por várias vezes o vemos impelidos, sofredores, aliviados à vida nobre, como no... é o texto, André. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado, que vinha mais à frente, né? Você falou aí. Já foi no paraíso de Betesda, né? Que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no tempo, dele ouviu a advertência inesquecível: eis que já está ação. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, essa aí eu já fiz a análise, né? Esqueci que eu ia comentar isso mais à frente. Mostrando, né, que a gente tem que... a questão é esse reajuste nosso, né? Essa proposta de mudança, né?
E, aliás, o pecar mais, que não peques mais, significa o quê? Que eu procure não entrar em desarmonia com a lei divina, né? Então, Jesus alerta o paralítico, né, de que, se persistir naqueles mesmos padrões mentais e morais que originaram o sofrimento, o corpo é um instrumento sensível, né? Voltará a acusar o desequilíbrio, possivelmente de uma forma mais grave, né? Possivelmente. Então, traduzindo para a gente, né, à luz do Espiritismo, essa exortação não se reverte de ameaça, não é ameaça, mas de um profundo esclarecimento. Por quê? Né? A mediunidade curativa remove efeitos. A reforma íntima elimina as causas. Então, essa é a grande diferença. Então, essa mediunidade curativa está removendo os efeitos, mas se a gente não mudar, não buscar transformar a causa, né, aí volta, né? Volta nesse mesmo processo para a gente, de acontecer algo, né? Não castigo, mas estamos em desarmonia com a lei. E entramos no Evangelho e mediunidade, que é o último item, né? Então, a prática da mediunidade não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alto tipo, seja se dirigindo aos aflitos encarnados, no socorro aos obsessos do caminho, mas também na equipe de companheiros aos quais se apresenta em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho vigente, né? Então, aqui o texto amplia deliberadamente, né, o conceito de mediunidade, né, retirando da visão episódica ou meramente do fenômeno, né, para situá-lo como um estado permanente de intercâmbio entre os planos da vida. Então, em Jesus, a mediunidade não é evento ocasional, né, mas uma condição natural de sintonia absoluta com o plano superior. Sustentada por quê? Pela elevação moral, né? Então, é por isso que nós vamos buscar essa elevação moral para fazer bom uso dessa mediunidade, né? E quando ele fala, coloca os coemissários de alta estirpe, revela sua integração consciente com as esferas superiores, não como médico passivo, mas como um espírito dirigente em plena lucidez. O atendimento aos aflitos, desencarnados, obsessos do caminho, evidencia a prática da mediunidade curadora e libertadora, sempre subordinada ao amor e à regeneração moral, jamais ao espetáculo. Lembrar bem disso. E, portanto, o ponto mais significativo daí, né, está na afirmação, né, de que a prática mediúnica prossegue após a morte física de Jesus. Continua. Então, ao apresentar-se, por exemplo, pessoalmente aos companheiros, o Cristo inaugura uma fase decisiva da mediunidade cristã. Não mais apenas como instrumento de alívios imediato, mas como fundamento estrutural do edifício do Evangelho nascente. O que quer dizer isso aí? Né? Confirmando, né, a sobrevivência da alma, a base do cristianismo, né, primitivo, organiza a tarefa apostólica sob orientação do plano espiritual e transforma os discípulos em médios conscientes da Boa Nova, preparados para sustentar o testemunho em meio às perseguições. E olha, né, que todos aqueles apóstolos, à exceção de João e de Judas, né, que suicidou, todos eles passaram, né, por perseguições e até mortes sacrificiais. Né? Em síntese, né, a mediunidade no Evangelho é apresentada como ponte permanente entre o céu e a terra, edificada sobre o amor, a disciplina espiritual e o serviço desinteressado.
né? Modelo que permanece atual para todos nós trabalhadores do intercâmbio espiritual nos dias de hoje. Isso é para nós hoje. Ele demonstrou lá, mas aqui também, a lição é para esse tempo, né? E aí ele continua. No dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando os efeitos físicos e intelectuais na prática pública, a constituir a mediunidade, desde então, em viga mestre de todas as construções do cristianismo. Bem, o episódio de Pentecostes representa um marco inaugural da mediunidade coletiva e pública do cristianismo, né? E, diferente das manifestações isoladas do Antigo Testamento ou da mediunidade sublime e consciente do Cristo, em Pentecostes ocorreu, né, um fenômeno ali espiritual, né, alcançando simultaneamente vários médiuns em ambiente aberto e popular. E lá, né, ocorreram os efeitos físicos, simbolizados pelo ruído, né, de um vento impetuoso, né, e pelas línguas de fogo narradas lá, da maneira como eles entendiam, né, traduzindo exteriorizações fluídicas perceptíveis ao grupo e à multidão. Então, foram visíveis a quem estava presente, né? Os efeitos intelectuais estavam manifestados em quê? Na inspiração verbal, na glossolalia, que é a suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas, quando em transe religioso, e na capacidade de publicação universal da mensagem evangélica, né? Então, essa mescla que ocorreu da mediunidade ali não era acessório, mas o quê? É um instrumento essencial de revelação, legitimando o quê? A tarefa apostólica diante do povo e confirmando a continuidade da obra do Cristo, né? No plano invisível. Então, mostrando o caminho, né, que deveria ser trilhado por todos nós a partir daquele momento. Então, ele mostrou como daria, não mais individualmente, né, mas coletivamente. Quando o texto ressalta que, a partir daquele momento, a mediunidade se converte em viga mestra das construções do cristianismo, está dizendo que a viga, ela não sustenta o edifício, né, mas permanece o quê? Oculta. A gente não vê a viga, né? A não ser algumas, mas a maioria da parte que te vê está oculta. Então, sustenta o quê, né? Assim também acontece com a mediunidade cristã, né? Ela sustenta a expansão da fé nascente, ela garante a ligação viva com Cristo ressuscitado, opera discretamente, subordinada à vivência moral e ao testemunho, né? Então, nos séculos subsequentes, mesmo quando combatida, ritualizada, ocultada pelas instituições, a mediunidade permanece ativa até hoje, né? Aí está onde? Nos sonhos inspirados, nas visões proféticas, nas curas espirituais e nas vozes da consciência iluminada, nas inspirações que nós recebemos, né? Então, à luz do Espiritismo, Pentecostes confirma o quê? Que o cristianismo não é apenas um sistema ético, mas uma revelação espiritual dinâmica, sustentada o quê? Pelo intercâmbio entre os dois planos da vida, né? Bem, e aí, ele continua, em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, distante dos particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos, em todos os mundos, instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com suas próprias obras. Então, esse trecho estabelece o quê? O contraste decisivo entre aquela mediunidade evangélica primitiva
né? E as deformações que, ao longo do tempo, passaram a obscurecer o intercâmbio espiritual. A gente utiliza muito mal a questão da mediunidade, né? Muitas vezes para interesses próprios, desvia o propósito dela, né? Que deve ser, né? E lá em Jesus, nos primeiros continuadores do Evangelho, a mediunidade surge o quê? Pura e espontânea, isto é, livre de artifícios, interesses pessoais ou condicionamentos exteriores, que acontece hoje, né? Ela se manifesta como uma expressão natural da sintonia moral e não como uma técnica aprendida. A gente pode aprender até a técnica, né? Mas utilizar mal, né? Muitas vezes buscando aqui o destaque nosso. Destaque nosso. Então, quando ele fala em ausência de particularismos inferiores, ele aponta para a universalidade da mediunidade, né? Onde não há privilégios, não há castas espirituais, todos são chamados ao serviço, né? Segundo, claro, as possibilidades evolutivas de cada um, né? Cada um está num grau evolutivo, né? Tem as mediunidades mais ostensivas, né? Outros nem tanto, né? Quando ele fala isenta de simonismo, o que é isso? O texto condena o quê? De forma clara, qualquer tentativa de utilizá-la para mercantilização do sagrado. Ou seja, o uso da mediunidade como um meio de lucro material. Infelizmente, isso acontece, né? Como ele falou ali mesmo, né? Como a gente desvirtuou, né? Tem gente que usa a mediunidade para ganhar mais dinheiro, ou até prestígio social, né? E nesse contexto, né, os valores mediúnicos aparecem subordinados à religião cósmica do amor e da sabedoria, né? Essa expressão ampla que deve ser, né, retirando eles dessas fronteiras terrestres, mas para situá-lo como uma lei universal, né? É algo universal. Então, é que a gente tem que saber utilizar da melhor maneira possível, e não uma maneira rasteira como acontece, né? E ponto culminante desse aí está lá. Institui a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento. Quanto mais esclarecido o espírito, maior é o nosso compromisso com o bem. Então, nós estamos aqui recebendo essas informações do André Luiz, estudando, aumenta a nossa responsabilidade moral, o que nós estamos fazendo da mediunidade, né? É o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, de a gente chegar e ter essa consciência, né? Dentro de cada um de nós aí, né? Recebendo esses talentos, esses dons que estamos recebendo, é para fazer bom uso, para não enterrar esses talentos, né? O Calazans, principalmente evitar o personalismo, né? Ter um cuidado com a vaidade, né? Eu acho que a gente dá importância demais, mas a gente, nosso dever a gente não cumpre, né? Como tem que ser, né? Com o propósito do Cristo, né? Sublime da mediunidade do Cristo. Então, ele mostrou nesse capítulo todo aqui, né? Mostrando quanto que pode ser sublime essa mediunidade se nós temos Jesus como modelo e guia. Mas fazer mau uso, né? E ele vai encerrar dizendo que o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, uma carta de conduta para a ascensão da consciência, ascensão da consciência à imortalidade, na revelação do qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida, aniquilando a morte, abolindo o mal, glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem
e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Então, André Luiz culmina, né, a exposição do capítulo, afirmando esse caráter universal, cósmico e atemporal do Evangelho. Foi só naquela época, é para todo sempre, né? E não restringindo a cultura, porque a mediunidade está só dentro do Espiritismo. Então, a Igreja Católica, todos os tempos, todos os lugares, todo, né? Isso não pode estar só dentro do cristianismo, não. Né? E olha que ele coloca, ele é apresentado como um código de princípios, o Evangelho de princípios morais do universo, né? E que a gente tem que... Então, vale para todas as pátrias, né? Então, daí é uma carta de conduta para a ascensão da consciência. Então, a mediunidade nossa a gente tem que buscar o quê? A educação evangélica. Buscar, estudar os ensinamentos de Jesus para fazer bom uso desta mediunidade. Ela não está separada. Quando você fica só no fenômeno e esquece de buscar essa conduta moral que deve nortear a nossa vida, está fadado a desvios. Né? Esses desvios aí quanto a propósitos, né? A interesses, ligados a interesses nossos, materiais, questão social. Né? Porque ele fala, né, que para que Jesus empregou essa mediunidade sublime como agente de luz eterna. Quer dizer, diferente da mediunidade comum, ela sujeita a nossas imperfeições humanas, né? A mediunidade do Cristo está em perfeita sintonia com as leis divinas. Eu e meu Pai somos um, eu faço a vontade do meu Pai. Olha a ligação, né? Então, e aí, como ele coloca, né? Exaltando a vida e aniquilando a morte, quer dizer, revelando a imortalidade da alma, abolindo o mal e glorificando o bem, deslocar em nosso eixo da punição exterior, mas para o quê? Para uma renovação íntima, né? Para a mudança íntima. Não algo como punitivo, né? E transformando as leis humanas, né? Para que se deixem de ser instrumentos de dominação e passem a refletir, ainda que imperfeitamente, as leis de Deus. Porque as nossas leis humanas são imperfeitas, a gente vê, né? As leis humanas foram feitas por homens imperfeitos, julgadas por homens imperfeitos, e nós tentando o tempo inteiro burlar essa lei. A gente tenta burlar essa lei. Né? Então, a gente precisa... né? A mediunidade evangélica, que é evangelho e mediunidade, a mediunidade evangélica, ele não visa apenas consolidar o que não apenas consolar indivíduos ou produzir fenômenos, mas renovar civilizações. Preocupar em renovar a si mesmo, né? Renovando a nós mesmos, a gente chega e cada um ter esse tipo de comportamento quando vê toda a Terra está renovada, né? Está agindo no bem. Bem, gente, enfim, terminei. O Calazans, como o Vicente não está aqui hoje, aí eu vou conversar com ele para ver qual o próximo livro, né, que nós vamos estar estudando na próxima semana. E se ele não definir, vamos ver como é que vai ser a reunião da próxima semana. Se vai ser um bate-papo, a gente entra e vai conversar, aí a gente define e eu coloco lá no grupo. Antes de finalizar, a Sandra levantou a mão. Você tem alguma dúvida, Sandra? Não, não é dúvida, não. É porque eu queria falar que na reunião mediúnica de ontem, o Zé Grosso perguntou a cada um o conceito de mediunidade. Enfim, cada um disse o que pensava. Ele falou assim que mediunidade, segundo ele, é a melhoria constante do médium. Que, segundo ele, mediunidade é isso. É a melhoria constante do médium. Então, eu perguntei para o Vicente qual seria o próximo livro. Ele disse que é Os Mensageiros.
Aí, repetindo, né? Aí eu perguntei para ele, isso vem de você ou do Ezequiel? Ele falou, do Ezequiel. Quer dizer que a gente ainda precisa estudar bastante, né, mediunidade. Aí eu queria saber se já é para estudar, como é que é, ou aguardar o Vicente. Eu converso com ele, porque geralmente ele é que escolhe quem vai fazer a apresentação, né? Então, Eu achava até que ia ser semana que vem que ia terminar, mas hoje fluiu, né? Então, fluiu bem. fluiu Aí bem. eu coloco lá no grupo, aí a gente vê, se for o caso, todo mundo estuda e fica um bate-papo no início do livro, alguma coisa do tipo, entendeu? Ô Calazans, riquíssimo o seu estudo, muito rico. Pois é, eu queria agradecer a você essa preciosidade que você nos ofertou com esse estudo. A única coisa, o único problema é que intimida todo mundo a continuar. Como que a gente vai estar à Tem que se altura de uma inspirar, coisa dessa? tem que se inspirar. Ô Patrícia, ele me disse que vai fazer estudo até em junho, julho, assim, no meio do ano, para a gente ficar tranquilo. Não, isso não. Tem que ter rodízio. Eu estou aprendendo também, gente. A Ai, hora meu que eu estou preparando, eu Deus. estou estudando, né? Mas A é hora que isso eu estou mesmo. preparando, estou buscando aqui a colar, né? Não é algo meu. Né? Eu estou buscando. Mas você é um fenômeno, a começar pela sua memória. Você cita, você passeia pelas linhas, entrelinhas, como Verdade. se estivesse andando na sua própria casa. Né? Eu, por exemplo, a cada reunião mediúnica, eu tenho que ler o capítulo de novo, porque eu esqueço. É. Eu tenho que ler, porque senão não dou conta. Um E passo de você cada vez. não. Você é um portento, um fenômeno, uma coisa Não. extraordinária. Ô Calazans é uma Patrícia, inspiração para a gente estudar mais. É isso aí. Mas o Calazans estuda o espiritismo já tem uns 80 anos. Sacanagem, hein, Calazans? Cabelo branco, gente. Careca. Ai, meu Deus. Sacanagem, viu, Calazans? É uma Uma brincadeira. recomendação do Ezequiel aí para mim é assim, divulga o Cristo. Então, por isso que eu voltei mais para a parte do Evangelho. Então, tanto de doutrina mesmo, eu tenho noções, claro, mas o foco foi no Evangelho, né? Ele pediu, divulga o Cristo, né? Então, Uhum. o negócio é palestra pública, né? Então, Devagarzinho vai chegando. O Luiz chega lá. também, o Luiz levantou a mão também. Quer falar aí, Luiz? Pessoal, boa noite. Vocês Boa estão me ouvindo? Sim. Sim. Direito. Tá. O que acontece? Eu caio um pouco de paradas aqui no grupo, né? Eu estou um pouco perdido ainda em algumas coisas. Vocês têm, então, quando tem um livro, porque vocês sempre estudam um livro, não é isso? O grupo sempre Isso. estuda um livro. Isso. Então, aí no caso, vocês fazem durante a semana aí a leitura do capítulo e repassa no final de semana aí? É assim que normalmente vocês... Na verdade, funciona assim, Luiz. O Ezequiel indica um livro para estudo, né? O que a gente estava estudando é o mecanismo da mediunidade, e finalizamos agora com o capítulo 26, né? O Calazans. Aí, geralmente, o Vicente, que é o médium lá que recebe o Ezequiel, ele sempre, junto com o Ezequiel, escolhe a pessoa para fazer o estudo e apresentar. Então, no caso aí, quem estava apresentando aí já tem uns bons meses, né, Calazans? 4 meses. Uns 4 3 meses. meses. Ele ficou estudando vários capítulos e foi apresentando e tal, e agora finalizou o livro, né? Então, como a Sandra trouxe aí que vai ser os mensageiros, aí o próximo capítulo, ele vai escolher uma pessoa, ele se prepara o estudo e domingo vem cá e apresenta. E a gente vai... A gente sempre estuda André Luiz. Muito São os legal. livros do André Luiz. E a gente faz a leitura em casa. Justamente. Não, assim, por que é minha dúvida? Até eu entrei, já estava no meio, né, dos estudos aí, já para o final desse livro. Eu tenho 2 livros que até o Ezequiel me recomendou a leitura. Um é o Livro dos Espíritos e o outro
Evolução para o Terceiro Milênio, se eu não estou enganado. Eu sou péssimo com, mas eu acho que é esse o nome. Então, Esse eu mesmo. estou lendo os dois, né? Faço uma dobradinha ali, vou lendo os dois, isso aí porque ele me indicou. E aí eu pensei, bom, se agora eu tiver que seguir, se a gente for seguir aqui, então eu vou ler os três, né? Eu vou dedicando aí a minha semana, dividindo meu tempo, mas eu vou abrir mais espaço para um terceiro livro, que seria esse aqui, que seria, então, o melhor dos mundos, né? Estudar o livro e repassar o capítulo com vocês no final, não é isso? No final de semana, né? Do caso do livro. Isso, isso. Aí, no caso, igual, por exemplo, o Vicente escolhendo lá qual vai, vamos supor, capítulo 1 lá dos mensageiros. Aí escolheu o Luiz para fazer. Então, o Luiz vai preparar o estudo para o próximo domingo, por exemplo. Do capítulo 1 somente. Capítulo 1 somente. Aí você estuda o capítulo 1 e beleza. Essa leitura que o Ezequiel passou para você, geralmente para o seu aperfeiçoamento, né? Essa evolução em dois mundos e o livro dos Espíritos é um estudo que você vai fazer, não é uma coisa da noite para o dia, isso é para você ir estudando, vai lendo e tal, absorvendo, né? Então, é uma coisa a longo prazo. E o estudo do domingo é dessa forma. Aí você acabou de apresentar, ele vai escolher uma outra pessoa, a outra pessoa vai preparar, vai fazer, e geralmente nos estudos a gente comenta, faz os comentários e tal. Então, às vezes é muito rico, entendeu? Às vezes não, sempre é muito rico, né? Então, entendi, ficou claro. Beleza? Beleza, obrigado. Então, pessoal, acho que já podemos encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Então, vamos fazer a oração final. Só temos aqui a agradecer mais um estudo, mais um domingo, e possamos todos ter um resto de domingo abençoado, e possamos sempre levar esses conhecimentos aqui aprendidos para a nossa vida, e, como sempre digo, colocar em prática, né? Porque não adianta só ficar estudando a teoria e não colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então, bom domingo para todos, um abraço a todos aí. Boa noite, Isso aí. pessoal. Boa noite, Boa pessoal. semana Boa para todo semana. mundo. Boa noite. Ô, William, o Ezequiel, o Vicente vai estar quarta-feira aí?